Eita. Ele gostou? Viu? Falei que ele ia gostar. Ó. Sério? Que massa. E vocês viram, né? Porque vocês não veem essa daqui, ó. Uma aula vem, uma aula fora. Uma aula vem, uma... Como vocês têm que ganhar alguma coisa? Não, professora, esqueça de colocar lá. Olha, gente. Boa noite, Aguinailde. Aguinailde. Tá bom. Ignorou ela. Acabou com aquela de mais não, qual outra? Qual outra engraçada? Ah, eu sei qual que você está falando. O que ele achou isso aqui? Eu fui me enrolando um pouquinho antes, quando ela começou a ler, ela é professora, né? Aí no começo ele estava todo medo. Casa da história. Aí depois ela começou mais tranquilo. Somente ela tinha bem. Aham, eles vão ficar com medo mesmo. Mas que bom. Que bom que eles gostaram. Boa noite, Luciana. Professora. Boa noite, Agnailde. Boa noite, professora. Tudo não sei bem? até... Tudo bem. Não sei até quando eu vou ficar online. Eu estou na roça. Tá na roça. Na Só Bahia. sei que você é queijo para mim. Na Bahia ainda. Pimenta e tal. Na casa da minha mãe. Boa noite, professora. Boa noite, dona Kelly. Você me abandonou no dia de sábado e veio para terça, né? Vim para terça, é melhor. No sábado eu tô saindo mais tarde do serviço, aí acaba atrasando. Você e sua mãe, né? Sim, ela começou a trabalhar de tarde também. Show de bola. Eu olhei para gente, essas meninas minhas, é de sábado. Sim, a gente tem que ver depois o dia para me fazer a prova. Ai, tá, vamos fazer o seguinte. Você consegue vir... Boa noite, Simone. Você consegue vir aqui na escola, ou Keila? Consigo. Saindo direto do serviço até isso aí. O que acontece? É o horário que você puder vir aqui no SECAP. A prova fica disponível para vocês. Entende? Elas imprimem, você faz de boa. Entende? Entendi. Eu posso ir na aula para fazer a prova. Ah, eu posso amanhã, 3h da tarde. Então, vem aqui e faça a prova. Entendeu? Entendi. Ah, então vou ir na quinta-feira de tarde. Show de bola. Aí eu deixo avisado para as meninas lá embaixo que que alguém vai vir fazer a prova. Aí você só identificar, eu sou Keila, da turma tal, vir fazer a prova, elas já vão estar cientes. Tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Nada, aí avisa para sua mãe também, se ela puder vir com você de boa também. Tá? Tá, joia. Boa noite, dona Rosiele. Boa noite, dona Simone. Ah, tá no ônibus. Então, vamos lá. Professora. Oi, Luciana, boa noite. Boa noite, eu estou toda perdida, que eu estava no sábado, vim para cá, para terça. Aí hoje eu estou passando mal. Você está aplicando prova hoje? Vamos lá. Hoje é a primeira aula da junção da 121 a 307. Vai chegar com áudio, né? O que acontece? Hoje, eu vou dar continuidade na matéria da turma de 307, de terça-feira. O pessoal de quarta já viram essas matérias, mas não tem problema. Vocês vão continuar vendo a mesma coisa, até chegar né?
Entendeu? Porque talvez tenha alguma coisa que eu não falei na turma de vocês que eu vou falar na turma dele. Beleza? Entendeu, dona Luciana? Sim, mas e essa prova aí que eles estão falando? Não, Luciana, esquece. Esquece prova. Presta atenção. Você começou que dia? Eles transferiram para terça na semana passada, terça-feira. Mas você é novata, não é? Eu sou novata, mas eu estou na turma do sábado desde o começo do ano. Minha nossa. Você não fez nenhuma prova de auxiliar de creche, nada? Nada. Minha nossa. Tá. Assistiu às aulas online e fui uma vez só presencial. Mas você está vendo você viu a apostila de educação somente de especial ou você viu a outra? Não, só essa especial, educação Então especial. segue o bonde. Segue o bonde. Quando for a prova, a gente se comunica. Tá bom, então. Beleza? Calma o coração, vai dar tudo certo. Gente. Vamos para a chamada. Ana Lúcia, Ariane, Eliane, Isabela, Jailza, Marilene, Marlene, Rosiane, Shirley, Simone Pereira, Simone Salles, Tatiana, Fabiana, Vanessa, Dona Delma, Adriane, Isabel, Lavínia, Mauriceia, Thalita, Voine, Luciana, Presente. Keila, Presente. Alessandra, Aguinailde, Presente. Lidiene, Daniele, Rosiele, Luciene, Juliana, Bruna. Eita, que a turma ficou grande. Só isso. A maioria não veio. Mas vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre o objetivo do AEE. Ai, que dor na barriga. Página 67. Para quem está em casa, página 67. Que foi, Dani? Sério, Dani? Por quê? Comida não trouxe. Não trouxe. Se eu tivesse, estaria na sua mão, mas eu não trouxe. Não trouxe nada. Professora, que página a senhora vai 67. Na verdade, eu fiz pipoca para o meu filho e eu comi pipoca em casa. Ai, meu Deus do céu, tá com desejo. Pronto. a computador, meu filho, você pega. Tudo é desejo. Né? É, Então, hoje nós vamos falar sobre o objetivo do AE. Né? A gente já falou o que é AE, né? Então, vocês já estão cientes do que é AE. Né? Então, o AE nada mais eles traçam um objetivo. A gente já sabe que o AE, ela deve estar perdida, a Thalita, né? Mas tudo bem, ela vai se encaixar. 67. Oi! Quando era apresentação, falou isso. Hã? Quando era uma das Falou. Vocês estão bem adiantados do que é 307. não, professora, rapidinho. Você pediu para eu poder lá. Sim, rapidinho uma salva aqui. Tem o quê? Eu fiz tanta pergunta. Você falou para mim, tinha a máquina que... Datilografia. Isso. Ah, Para transferir para o menino que era o Braille. Ah, Tem. Aí, ele não falou sobre me explicar como que era. não, ainda bem, tem. Então tá bom. Graças a Deus. O que mais? Eu perguntei mais coisa. Minha nossa, só uma hora a gente já está esquecendo das coisas.
E aí, o que acontece? Eu pergunto, por que ela está falando isso? Porque a gente estava começando a aula passada, na quarta-feira, e aí, vamos apresentar, né? Porque todo mundo está se olhando assim meio estranho. Não. Vamos se apresentar. Quem é você? Eliane. Daniele. Sejam bem-vindas. A nova ela é Thalita. Não é Thalita, é Thalita. Tá? Agatha, Eliane, Daniele e Fabiana. E as meninas aqui que estão em casa, que um dia elas vão vir para a aula presencial. Tá? E aí, o que significa o objetivo do AE? Aí eu não consigo, né, meu povo? O objetivo do AE é a professora do AE, né, que é que faz a questão das crianças deficientes. Então, ela que vai traçar o objetivo das crianças especiais. Então, qual é o objetivo do AE? Traçar metas para o desenvolvimento daquele aluno que tem a deficiência, que tem uma necessidade especial. Ponto? Todo mundo entendeu? Então, tá bom. Vai ver na prova. A história da educação inclusiva carrega tantas as lutas como pelo direito a uma educação equitativa e de qualidade para todos, quanto o peso da segregação e dos estigmas que envolvem as pessoas com deficiência, transtorno do aspecto autistas e as altas habilidades e superdotação. Então, a gente vê que o povo do AE, o povo da educação especial, ele vem lutando todos os dias, né? Ah, mas a gente também, com filhos ditos normais, a gente também luta, mas elas lutam muito mais. Se a gente pegar aqui e colocar na ponta do lápis quem a dona Eliane, né? Ela tem 2 filhos autistas, e ela sabe quanto que ela lutou para os filhos dela estarem hoje aonde eles estão. Não foi verdade? Não foi fácil. E até hoje ela vem lutando. Ou eu estou mentindo? Então, para a gente que tem filhos ditos normais, é fácil, ainda é um pouquinho mais difícil. Imagine para quem tem essas barreiras. Boa noite, meu amor. Boa noite para quem chegou agora. Estou aqui, vou desligar o som. Tá. Imagine para quem tem barreiras todos os dias a conquistar. Entende? Então, o objetivo do AE é quebrar essas barreiras dentro da escola. Não é fora da escola. É dentro da escola. Através de quê? De um professor que não está nem aí para adaptar uma atividade. De um aluno que fala mal do outro aluno que tem uma deficiência na perna. Entende? É bom? Sabe me dizer quando que surgiu o AE e se ele surgiu aqui no Brasil? Então, o AE, eu estava falando sobre isso, no meu slide da casa. Ele deve ter, foi 2008, se eu não me engano. Professora, a página é o quê? A página? 6, 7. Obrigada. Professora, só uma dúvida aqui. Eu vou ter que ir aí na escola para resolver a minha situação. Por quê? Essa apostila aqui da Educação Especiais, eu não entrei ainda, eu estou na outra. Então, Luciana, você tem que vir aqui. Pois é, amanhã eu passo aí à tarde, porque eu estou toda perdida. Vê com eles direitinho sobre a sua situação e eles me passam. Tá bom, meu amor? Tô de boa. Fica aí. Não sai, não. Fique aí. Tá bom. Tá bom. É mesmo que eu quero você ver. E aí, né? O que eu estava falando? De 2008. Mas depois eu coloco concretizamente quando que ele começou a surgir. Porque a educação especial já existia há muito tempo. Mas o AEE, né, o atendimento às crianças especiais, ela é recente, entre aspas. Porque, né? Porque eu fiz
amigo que ele falou assim, não estranha não, porque ele é meio esquisito, meio esquisito, especialmente meio voado. Aí eu até brinquei assim, eu falei para minha amiga, eu disse, amiga, eu tô te falando antes, se alguma coisa acontecer, porque na hora que ele foi esquisito, eu achei que ele ia ser. Sim. Aí tá, quando eu cheguei lá, o menino estava meio assim, disperso. E aí ele tinha falado que ele tinha tomado medicação, porque ele, há pouco tempo ele descobriu que ele tinha TDAH, porque ele veio da Alemanha para cá. Aí ele falou assim, que na Alemanha, como ele não sabia que ele tinha TDAH, os professores achavam ele de burro, fazia muito bullying com ele, e ele já é adulto, já. Aqui somos. Já que é na explícito. Lá é mais. Aí ele falou assim que agora ele teve que vir para cá, porque ele veio de lá. Aí ele falou assim, eu estou tendo que estudar de novo, porque eu vim de lá da Alemanha burro. Aí, porque só agora que eu descobri que eu tenho TDAH. Ele fala alemão e é burro. Olha o Ele fala pensamento da português pessoa. também e alemão. Mas o TDAH que tem dificuldade, né, professor, de aprender. É um déficit de atenção. Aí ele é brasileiro, saiu daqui com 8 anos e foi para a Alemanha. Morou lá e veio para cá o ano passado. Mas nessa situação, você estava indo para onde? Você estava onde? E não conhecer ele. Você estava indo conhecer ele. Não, professor, meu está vindo como amiga. Conhecer meu amigo. Você quer saber como é que era o alemão? Você queria saber como é que era o alemão? A língua do alemão. Não, depende. Brincadeira, Agatha. Falando lá pro senhor, meu Deus, coitado. Devia ter sofrido muito frio. Aí eu fui fazer com ele. Ai, que susto. Boa noite. Boa noite. Aí eu lembrei da matéria que a gente estudou ano passado. Eu sou da semana passada. Semana passada. Falando sobre a deficiência intelectual. Sim. Aí eu expliquei para ele um pouquinho, eu estava lembrando. Mas aí foi tudo. Mesmo que eu fiz deficiência, Ele não gosta de boiou. criança. Ele não gosta de criança. Eu tenho um filho, como é que eu namoro com alguém que tem um filho? Ele aprende a gostar, mas Ele falou que eu não gosto de criança. É que eu não gostar, não ama de barulho. Ele não gosta de criança. Eu não gosto. Mas deve ter algum trauma aí, alguma coisa. Não é normal, não, gente. Eu tenho barulho. Que criança querendo lembrar. Você falou para ele, mas o meu filho não é assim, não é uma criança normal, gente. Você não nem respira direito. Acabou, então. Nem para pensar. Fui lá para ele mesmo, que ele vai me falar assim, não pode você conhecer meu amigo. Ela estava difícil. Estava difícil. E aí, essa é página 67, amor. Fala seu nome pra gente. Marilene, tá, gente? É porque nós temos muitos presentes vivos aqui. É a lição da turma, tá? Esse histórico trouxe um avanço contínuo de políticas públicas inclusivas, né? E o estabelecimento de novas metas e ganhos no que diz respeito ao acesso e à permanência e à aprendizagem de todos na classe comum por meio da oferta de diferentes serviços e recursos. Então, por conta desse histórico, desde lá quando surgiu o AEE, traçou-se metas, traçou-se avanços, né, para as nossas crianças. Se a gente pegar lá no início, né, que a gente falou sobre... deixa eu ver aqui qual era a matéria. Que fala sobre que os egípcios, lembra? Matavam. Lembram? É o objetivo do EE, inovação educacional, não. Enfim, aquela matéria que a gente viu,
que os egípcios, eu acho que vocês não devem ter visto, que os egípcios, eles matavam a criança amartelada na cabeça, envolvia ele como se fosse uma múmia, porque eles acreditavam que aquela criança deficiente, ela vinha em outra forma, igual as pessoas antigas que vem em outra forma, essas coisas assim. Os egípcios também acreditavam nisso. Outras pessoas deixavam a criança no monte para que elas sejam comidas por animais ou morressem de frio. Então, eles acreditavam que lá naquela época, aquela criança com a educação especial, né, com alguma deficiência, ela tinha que ser tratada assim. Só que com os avanços, com as nossas políticas, depois do caso do Bernardino, lembra? Eles mudaram as nossas constituições, nossas leis, vieram pessoas com intenção inclusiva para essas crianças. Lembra também que antigamente as crianças eram separadas das ditas normais? Eles estudavam em escola tipo de manicômio, né? Eles não tinham inclusão com outras crianças. E por conta disso, alguém lá fora viu que precisava-se de olhar atento para as nossas crianças especiais. E por isso que eles colocaram assim, não, vamos colocar todo mundo em provisão, que é essa panela aí. O que dá esse caldeirão aí, com esse monte de criança diferente? E aí deu o que deu hoje. Né? Que nossas salas hoje estão cheias de crianças, ditas normais ou não, né? Aprendendo, tendo esse convívio umas com as outras, aprendendo que a diferença é normal, né? Aprendendo que você sentado do lado de uma criança especial não vai te fazer ser especial também, porque antigamente era assim, não é? Não podia passar perto, não podia encostar, porque achava que a doença da pessoa ia encostar em você, né? Como se fosse uma gripe, como se fosse viral, e não era. Então, hoje, muitos avanços ocorreram, né? Então, esse histórico que as crianças especiais teve, por conta de melhoras, hoje tem uma melhora por conta disso, por causa dos avanços que aconteceram, né? Por conta de políticas, por conta de pessoas que foram olhar mais atencioso para elas, pensando que ela pode aprender de uma forma como a outra normal também aprende, só que com a dificuldade que ela tem. Fala, já está falando. E a nossa sociedade ainda precisa melhorar muito, principalmente em questão de acessibilidade. Eu vi um vídeo de um guarda municipal, onde ele estava gravando assim, na rotina da rua, e tinha um senhor cego tentando atravessar a rua porque ele queria ir na farmácia. E aí, qual foi a dificuldade dele que eu percebi no vídeo? Os carros estacionam em lugares errados. Se não tivesse tantos carros estacionados em lugares, talvez ele conseguiria chegar, entre aspas, talvez sem a ajuda dele. Porque ele viu que ele estava tentando atravessar. Se você precisa de ajuda, sim, eu preciso ir na farmácia. E aí, depois que ele foi na farmácia, ele estava andando no meio da rua, porque os carros estavam estacionados na calçada. Onde ele deveria estar, por ser um lugar mais seguro, estavam os carros estacionados. Então, as leis deveriam ser mais duras. Não carro é ruim, porque calçada não é lugar de carro, a não ser que esteja no lugar para você estacionar. Até porque atrapalha não só quem é o deficiente, mas a gente que é mãe, porque está com um carrinho, sim, cadeirantes, porque como eles vão andar na calçada, tem que andar no meio da rua, porque eles não vão andar na calçada. Eu sei que ela ia falar mais. Tá bom, ouvir. E é isso aí, entende? Nossas calçadas não estão adequadas. Mas existem leis para isso, para nossas calçadas ser o quê? Adaptadas, né? Hoje a gente vai aqui em Laranjeiras, quando a gente entra aqui nessa... Como é que é o nome dessa reta? Aqui.
Não, essa que a gente para aqui pra gente entrar no secado. É o de chefe. É isso aí. Vocês já perceberam que o semáforo, não tem mais só o semáforo que dá a indicação, tem o ferro do semáforo está vermelho. No chão também. Só que, professor, aquele semáforo lá perto do terminal de Laranjeiras, que é onde a empresa deixa a gente do lado de fora. Aí, quando eu desci para atravessar, porque como eu chego mais Você pegou ônibus aqui em Laranjeiras? o ônibus pega a gente do lado de fora do terminal. Ah, então você deve pegar o ônibus junto com o meu sobrinho. Aí, quando eu desci para atravessar, que eu fico no shopping, fazendo hora, cada hora deu ruim. Eu chego quase 4h45, 4h55 horas no máximo. Aí, tipo assim, o sinal ficou para a gente atravessar rapidinho, quando estava no meio da rua, o sinal já ficou vermelho. E os carros saíam no canto. Ah, não. Agora eu te pergunto. Se for uma pessoa... chegou, velho. Tem que passar o cartãozinho agora. Se a pessoa for deficiente ou idoso, tem que passar o cartãozinho. E tá funcionando aquilo? Tá funcionando. Aí demora, mas mais. funciona. Nossa, professora, mas tá muito rápido. Só que para criança, tem que acabar se arriscando e passar esse nome. Senão, a pessoa que tem, tipo assim, aquela coisa assim, que aperta o botão e quer que para logo, ela vai fazer o quê? Vai ficar apertando ali o botão, tipo, não tá fechando, mas, putz, cara, apertou, não espera nada. Entende? Não tem por que ficar apertando várias vezes, entende? Antigamente, a gente ouvia o quê? Quando o barulho sonoro, quando fechava, abria para os pedestres passar, tinha um barulho sonoro, um som sonoro. Hoje não tem mais, porque as pessoas apertam o tempo todo aquilo ali. Estraga, Mas também não educou a população. não. Eu nunca apertei tudo ponto. Eu nunca apertei. Eu apertei, até eu nunca que era para cego. Nunca. Eu achei que era para mim, para parar mais fácil. Aquilo é para cego? Eu nem sabia. Eu apertava, Eu para achei parar mais que era fácil. rádio. Aí quando eu descobri, Era do cego. Porque como é que o cego vai atravessar a rua sem saber? Tudo bem, alguém vai falar, vamos. Mas se não tiver ninguém, como é que ele vai saber? O som sonoro, ele sabe que está na hora dele atravessar. eu ainda estava com raiva. Eu tenho esse barulho. Porque eu quero Isso para mim. não para você que ouve, entende? Então, isso são avanços. Precisa melhorar mais? Precisa melhorar muito mais, né? As nossas calçadas, a educação da população, porque a população ainda Primeiramente, não... tem que educar a população, porque eles destroem tudo, tem que estar acostumado, os pais têm que ser mais rígidos com os filhos, essa nova, estou preocupada com essa nova geração. Antes, você vai preocupar, imagina, meu filho só tem 3 anos, Daniela. E meu filho só tem 3 anos, eu estou com medo dele continuar a vida, porque é uma geração onde não quer saber de nada. É uma geração que, tipo assim, se você está sofrendo, é problema seu, não é meu, eu estou de boa. Mas se eles estão sofrendo, todo mundo tem que sofrer. É isso aí. Ai, professora, sério. Às vezes eu até falo com você, Fabiana, não tem filho, mas às vezes, ao mesmo tempo eu falo, tenha filho. Porque é bom demais. Mas, ao mesmo tempo, é complicado, porque você vai colocar a criança, mas eu vou educar, ok, vai educar, mas você tem que saber que você vai ter que educar mesmo. Não é educar como antigamente, igual a Daniela, igual a Eliane, igual, mas quem? A você, que são mais... Não é mais como antigamente, que o pai olhava e você obedecia. Hoje, não. Você olha, você fica falando, você dá com vai lá, e a criança lá, mexendo na mesma coisa. Agora, que de respeito, você está falando é mentira. Na escola, vamos lá na escola. Professores que não, tipo assim, não quer estudar para o dele. Eu sou muito rígida com meu filho. Eu fui na reunião dos pais, aí a professora falou, mãe, você está de parabéns pela educação do seu filho. Seu filho é muito educado, ele não responde, ele não fica na turma da bagunça. Ele conversa com os meninos, mas ele não faz o que os meninos fazem. Não entra na maderna. Não entra na pilha. Aí eu falei, acho bom. Aí ela falou comigo, o problema dele, que ele não pode copiar a matéria e ele conversa pra caramba.
E eu sempre tive problema dele, desde quando ele foi pra escola, porque ele não pode Mas copiar. aí, você lembra que a gente conversou sobre isso? Só Se que ele ele não não gosta de sabe. copiar a matéria, então você tem que fazer o quê? Alguma coisa para melhorar a vida dele. Aí, quando ela falou que eu estava de parabéns pela educação dele, eu fiquei arrepiada. Graças a Deus, que bom, eu sempre parabéns. falo na escola dele. Até quando tem reunião, eu falo com ele, eu vou melhorar os pontos. Hã? Como que melhora quem gosta de criança? Vamos lá. O professor Essa geração que tira foto, né? pode ser, mas aí Agora, não pode usar mais celular. Agora eu proibido. Então, o que pode ser feito? Não sei, uma dica. Pega, tira foto depois do caderno do colega. Porque muitos professores não estão nem aí, mas, tipo assim, um belo dia, vou olhar caderno. O meu professor fazia isso. Professor, meu filho não tem nota nenhuma no caderno. As notas dele é tudo boa, tá na média. As provas dele Aham. toda boa. Porque ele é inteligente, mas ele tá tudo certo de cadernos. Por quê? O professor dá visto. E aí, Isso quando é eu uma tomo coisa que ele não é isso aí. Entende? Então, não sei, ele não gosta de copiar, então ele imprime, ele, sei lá, pede a professora a matéria, ele vai copiar. Entende? Ou ele vai copiar, ou ele pede a professora a matéria que ela está dando para ele ter pelo menos o acesso, porque ou ele tira foto do colega. Entende? Então, a nossa geração, ela está complicada. e é uma coisa que não é feita mais os professores. Não é Na mais. minha época, eu aprendi no o professor era autoridade. Sim. O professor falava uma vez e pronto, não precisava falar mais de uma vez. Não. Hoje em dia o aluno quer bater no professor, a mãe do aluno quer bater no professor. tem pais, professora, que ela não procura nem saber O motivo. tem pais que passam na cabeça do filho. Eu não faço, porque depois é toma E aqui. por Eu isso também. a gente já vai fazer Eu coisa também. errada. Eu também. A gente marcou uma reunião agora, essa semana ou semana que vem, na escola do Heitor. Por quê? Está sendo chamado várias vezes a atenção lá e por conta de algumas atitudes. E aí eu falei com meu esposo, ele falou assim, ó, primeira coisa, eu vou observar o que ela vai falar sobre o Heitor. Mas, contrapartida, eu sei que meu filho não estava fazendo sozinho. Com certeza, alguém também estava junto com ele. Então, eu quero saber se os pais dos outros coleguinhas estão sendo notificados também. Igual nós estamos sendo. Porque o nosso papel está fazendo, porque eu fui buscar ajuda. Através de história, através de falar com ele, de tirar coisas que ele gosta. Hoje, por exemplo, ele fez uma vinha tremenda comigo, que a gente fez combinado. Assim que você acordasse, a gente ia tomar banho, depois ia fazer pipoca. Ele inverteu o combinado. Ele queria que comesse a pipoca, depois que comesse a pipoca, tomasse banho. Eu falei, banho primeiro. Aí ele fez a vinha dele. E aí eu fui, briguei com ele, chamei a atenção dele, falei assim, eu vou deixar você aí, quietinho, e eu vou pro banheiro e vou fechar a porta. Não, eu vou fechar a porta, porque eu sou chateada com você. Fui, tomei banho, fechei a porta, ele ficou quietinho. Quando eu voltei, você está mais calmo? Sim, mãe. Eu falei, e aí, vamos conversar? Vamos. Sentou no sofá do meu lado e conversamos sobre a situação que aconteceu. Falei, quem está errado? Eu ou você? Aí ele está perguntando para ele. Eu estou errado. Eu falei, isso aí. É isso que eu quero ouvir de você. Você saber que você está errado e saber que você está isso. Falei, o que falta agora você fazer como mãe? Aí ele, desculpa, mãe. Falei, desculpa o quê? Desculpa não cura. Eu falei, realmente, desculpa não cura. Porque se curasse, você não fazia mais. Mas todas as vezes você tem que aprender que a desculpa não cura. Eu falo isso com ele. Tipo assim, como se nada estivesse acontecendo. Entende? E aí, muitas das vezes, voltando para a matéria, os pais acham que eu tenho um filho especial, coitadinho. Não é um coitadinho. A criança consegue fazer de tudo. Ela vai ter uma dificuldade, ela vai ter, mas não é por conta disso, dessa dificuldade dela, que ela vai ter que usar de muleta para a vida eterna. Ela vai crescer, ela tem que voar, o passarinho tem que voar uma vida. E aí, você vai ficar prendendo ele o tempo todo? Entende? Eu fico preocupada com as mães que ficam especial. Igual eu tenho 3 primos que é autista. Meu primo João, ele é grau 3, né? O grau dele é 27. A gente descobriu que ele era autista por causa das crises que ele dava. Ele mordia no meio, É isso aí. porque teve infecção, ele mordia.
pessoal acha que é bem Aham. Tô preocupada, assim, arranho. tanto perigoso de minha tia morrer. Aí eu fico pensando, quem vai cuidar dele? É. O pai dele mora lá no Rio de Janeiro, ele nem conhece o pai dele. Qual que é a idade dele? Ele tá com 11 pontos. Então, o que acontece? Pelo conselho tutelar, Eu não tenho condições de pegar ele para cuidar, porque eu trabalho só com meu filho desde 8 anos. Então, a primeira pessoa que ele vai atrás é o pai. Se o pai não quiser, ele vai alguém da família. Até achar alguém para ficar com ele responsável. Aí eu fico preocupada. Sim, Se eu não achar ele, não vai destruir. é isso. Ai, É aí que ele vai sofrer mais. E ela tá o problema, porque por ele ser com 11 anos, ninguém vai querer adotar. Aham. Ainda mais com autismo. Então, a gente teve metas, a gente teve ganhos, né? Hoje nós temos leis que amparam as nossas crianças, né? Pessoas que lutam pela inclusão. A gente tem inclusão? Não? Por quê? Olha, eu acho que se a gente for olhar a linha, nós estamos caminhando. Sim. Então, pensando há 20 anos atrás, como é agora, eu acredito que sim. Mas para ser feliz. Uhum. Incluir todo mundo. Eu deveria saber que o sinal no poste era para pessoas que têm problema de visão. Porque você tem que ensinar isso para a população. Mas não sabia. Agora, se eu não faço isso, ensino para quem está perto de mim. E sabendo, isso é inclusão também. Eu sabia para ter que estar ali. É igual quando eu via a luzinha no chão. Eu imaginei que era para inclusão de alguma coisa. Para mostrar alguma coisa. Porque aquela luz não está ali à toa. Ou é porque eles estão precisando das... É duas opções. Ou é para chamar a atenção de algum deficiente, né? De algum baixa visão, alguma coisa assim. Ou mesmo, até mesmo para a nossa sociedade, porque às vezes o painel está lá verde para nós e a gente quer passar e daqui no meio, quando a gente está no meio da rua, está lá vermelho. Eu acho que é para a pessoa conseguir ver melhor. Isso aí, para entender bicicleta, patinete, essas coisas assim. Ou eles precisavam gastar dinheiro à toa. Ah, professor, eles vão querer fazer. Mas por que que... Aí eu te pergunto, Dani, vamos fugir um pouquinho da apostila. Qual a necessidade de você colocar a luz no poste do semáforo? E não tem semáforo. É para quê? Para visualizar melhor, mas não tem semáforo. Mas eu acho que é. Eu acho que é. A informação educa. Porque eu acho que as pessoas estão muito andando na cabeça do mundo da rua e vai olhar para o talvez. Eu falo que já não precisa descobrir. Se você Eu vi da Coreia, botaram no chão, porque as jogadoras assim. Aí no do chão é para eles entenderem. Não, Pode ser isso. as pessoas estão ficando perguntando, fica agora que eu lembrei. Pode ser. mas Mas o que é luz? Para que tem no poste de semáforo, gente? É isso que eu quero saber. professora, às vezes a pessoa está olhando para cima, olhando na maionese. Mas o semáforo. Gastar dinheiro à toa. É só colocar umas folhas ali, né? Folha da Natal, né? Chegar e vamos procurar no Google, que é a gente vê. Será que não é para ninguém? Que é para alguma coisa que eu li a toa. Pode ser o índice de atropelamento? Pode ser. O do chão, eu acho que é por isso. As pessoas agora andam. Mas esse negócio de atropelamento, quando eu estava vindo aqui, esse sinal aqui, perto da igreja católica, o sinal estava verde, PDS, passando, o motoqueiro avançou o sinal. Tem uma mulher até aqui, entrou no curso de comigo, a gente veio conversando. Se nós não estamos prestando atenção, ele é pelado, ele avançou o sinal. Todo mundo Eu acho que o tal do motoqueiro ele é complicado. Ele é complicado. E aí, para compreendermos, né, melhor esses avanços e seu papel na efetivação e garantia da educação inclusiva de qualidade do público-alvo da educação especial, nós ataremos ao papel e objetivo do atendimento educacional especializado, AEE, serviço estabelecido em 2008. Tá? E aí, naquele ano de 2008, o MEC, né, que é o Ministério de Educação,
lançava a Política Nacional de Educação Especial nas perspectivas da educação inclusiva, que é o PNEM, tá? A qual foi um grande avanço na luta pelo direito de uma educação inclusiva e de qualidade, e que significou compreender a educação especial como aquela ofertada não mais de forma apartada da escola regular, mas articulada, atuando com vistas a ofertar recursos e serviços que objetivem a plena aprendizagem do aluno público-alvo da educação especial da classe comum, por meio do AEE. Então, a gente vê que o Ministério da Educação ele lançou uma política aonde fez que um grande avanço na vida dessas crianças, né? Pelo direito a uma educação inclusiva e de qualidade. Aí a gente para e pensa. Uma educação inclusiva, entre aspas, porque se a gente jogar dentro de uma criança especial, dentro de uma escola, a gente vai ver que existem vários profissionais diferentes um do outro. Cada profissional com métodos diferentes um do outro. Principalmente os mais velhos, né? Que os mais velhos eles ainda usam aquele método tradicional, que é cada um sentadinho no seu lugar, e eu vou até ele, explico ali, passo ali, pego na mão, pedreiro, para lá. Isso é errado. Porque a criança especial, ela consegue traçar uma letra, não consegue traçar o seu nome. Vai ser de uma hora para outra? Não. Porque ele tem uma deficiência que talvez impeça isso. E aí você tem que trabalhar como profissional, como você quer que ele, uma meta que ele alcance. E aí a gente entra no objetivo do AEE. Lembra que eu falei que ele traça metas para cada aluno especial daquela escola? X. Então, ele traça uma meta. Então, aí você vai vendo ele, né, o professor aí, ele vai vendo os avanços da criança. Ele vai vendo que ele dá uns passos muito mais além do que era para ter tido. Entende? Então, com as políticas, com essas perspectivas de querer um avanço maior, precisou-se que as políticas, precisou-se que tivéssemos formações para os profissionais. Claro que nem todos querem abraçar essa causa da inclusão na sala de aula. Entende? Nós temos profissionais lá na minha escola que, tipo, ela é a primeira a escolher, porque ela é efetiva. Mas ela falou assim, qual é a sala que eu tenho? Juro por Deus. E aí ela foi escolher o grupo 2. Uhum. Uma semana depois que chega... Ué, ela fez um curso e não quer ficar? Pois é. Ela é efetiva, mas é aquela pessoa que, tipo assim... Vai só pelo dinheiro, né? Tem lá. Ela se aposenta o ano que vem, em nome de Jesus. Estou rezando para que isso aconteça. Eu vou até abraçar e falei, parabéns, vai curtir a sua aposentadoria. Vai para os Estados Unidos, vai para Portugal, vai para onde sua filha estiver. Vai. Deixa nós aqui. Nós temos gás. Você não tem mais gás, não. Seu gás, ó, tá falido. Ué. E aí tem uma outra da tarde, que ela já é aposentada, mas está lá cada plano trabalhando. Na sala dela deve ter uns 4 especiais. Aí tinha já não bastasse os 4, chegou mais um, pior do que os 4. Juntasse os 4, ele é um só na criança. E aí, por conta desses meninos, né, 4 demais, passou-se, ela é 4 também da tarde, passou-se esse menino especial novato, para a turma dessa aula da professora de 4 anos. A professora de 4 anos que passou comigo está pensando em desistir. Porque não está dando conta? Hoje não mais, porque ele entrou na rotina. Mas até ele entrar na rotina, com a professora, com os alunos
Demorou. E eu falava para ele, eu vou assistir. Vamos embora, que o caminho está longo ainda para dezembro. Entende? Então, tipo assim, muitos profissionais não querem largar o osso. Porque tem muito profissional hoje na área, novo, que tem gás, que tem sede, que tem vontade, que tem essa inclusão, que tem o algo para a vida dessas crianças. E faz algo melhor na vida das crianças, porque essas pessoas mais antigas não fazem um pouquinho coisa. Eu acho que isso também é empatia ao próximo, né, professor? Que é ajudar. Sim. Porque você fazer por profissão é uma coisa, você fazer por amor é outra. É, sim, claro. Cuidar com amor da... A educação não tem minuto. Estamos falando do fim de carreira. Aposentou, acabou. Não, antes de aposentar, porque a pessoa já não está muito. Não Fazer qualquer profissão. Não é só educação. tem plano de carreira. Tem que... Não tem plano de carreira. Porque o final já não devia ser esse. É o melhor tipo de quem está lá. Mas é. Vai tacar 4 especial na turma dela. É, e tem a quantidade, né, professor? Vai ver. Agora que a menina, uma da turma dela, ela está lá, ela está no grupo 4, ela está lá desde o, acho que, grupo 2 da tarde. Se eu não me engano. Ela e o irmão dela está no primeiro ano do Guarete. Primeiro ou segundo ano. Ela tinha que ter lá desde os 2 anos. Mas o quê? Deixa eu prolongar. Minha filha não tem nada não. Porque quando uma criança está numa escola, ela é de um jeito. Em casa, ela é totalmente diferente. Porque o pai pode cacetar, a mãe pode... Entende? E na escola, não. Esse menino fala na Natanael, que foi para Ritiel, acho que é Ritiel, que foi para outra sala, o pai dele falou: vocês estão querendo colocar deficiência no filho? Não ficar debaixo da mesa. É normal, não, tipo. Não fala, você não tem de bolhufo que não fala. Então, também, começa as barreiras dentro de casa. A não aceitação, eu sempre falo isso, eu sempre bato na tecla. Porque é isso que acontece. Eu não quero ver que meu filho precisa de ajuda, mas ele precisa de ajuda. Isso acaba prejudicando a pobre da criança. Sim, mesmo que seja um TDAH, ele precisa de ajuda. Tem outro das minhas filhas, sobrinho das minhas filhas. Ele tem 3 anos, a mãe dele não aceita que ele tem autismo. Ai, meu neto não é doido. Olha, Nem que ele tem autismo. Ele é muito agressivo. Fora com o fato de que a mãe dele, na gravidez toda, usou crack, e também tem a abstinência. Mas ela não aceita de jeito nenhum. Ele tem 3 anos, ele não fala, só fica lá na espécie, ele é muito agressivo. Ela, ai, meu neto não é doido, não é doido. Olha, igual a mente dessa hoje, século XXI, dizer que o autista é doido. Olha, Porque, igual você falou, prejudica a criança. Por quê? Ele é um menino, ele vai se tornar um homem. Se ela for procurado agora, enquanto ele está pequeno, quando ele crescer, vai ser pior, porque ele vai ter muito mais ele só fala na aula antiga, lembra? Desculpa, eu tenho medo. É igual eu falei, porque ele vai crescer, ele vai virar uma adulta e ele vai ter muito mais força do que ela. E ela não vai conseguir controlar ela a vida toda. E igual no dia que ele tacou o carrinho na cara dela, o que ele é capaz de fazer com o camarada? Mas é igual meu tio, antes dele tomar remédio, mas meu tio era normal, aquele que eu falei, deu meningite. Ele tacava até pedra na gente. Minha mãe mandava ele ir dar rubia atrás de mim. Eu ia brincar com minha prima e minha mãe. Eu demorava, né, minha mãe? Vai, tio, atrás de Daniel. Logo tem. Aí ele chegava lá e falava, Daniel, minha mãe tá mandando você embora pra casa. Não vai pra casa agora. Eu não, a gente tá brincando. Brincava, né, de amarelo. Vai pra casa agora. Ele pegava o pé na cara dele. Aí uma vez ele deu um pedrado na minha prima e chegou a arrancar a pele das costas dela. Ele tacava pedra, ele chutava. E agora ele toma remédio, agora ele tá bem. Mas o que a Eliane falou na aula passada, e é uma coisa verdade. Você lembra, Fabiana, que ela falou? Que ela falou assim que a menina da igreja, né?
que ela é uma menininha de 10, 11 anos, Agora tá muito pouco. 14 anos, e os pais ainda vestem como se fosse uma menininha pequena, de chuquinha, entende? É a mesma coisa, ela vai crescer. E aí, você vai continuar tratando ele como um bebezinho? Essa criança, ela tem direito de fala, ela tem... E ela está Entende? infringindo esse monte de direitos de educação, porque ele não vai para creche, só vai Minha nossa. Aí, quando bate o conceito tutelar, não sabe por quê. E o conceito pela vida, o fórum, o nada. E não melhora. Não, você não tem Minha nossa, E gente. tem pessoas assim, professora, criança que tem autismo, nível 3, igual meu tio também, né? O problema dele é bem sério. Parece que com o tempo vai acostumando com o remédio, que nem meu primo. Meu primo já teve que trocar de remédio umas 3 vezes, com o remédio O estava organismo acostuma. cara. Ah, O organismo acostuma. ele surtou em casa, quebrou as coisas, tudo de mãe dele. Sério, Ele mesmo? pequenininho, 9 anos. Aí minha tia foi levar ele no médico, ele faz acompanhamento, ele fica no pai também. Uhum. Aí o médico trocou o remédio dele. Entendi. Meu Deus. Mas aí sempre temos gente. Entende? E aí, quando a gente fala assim, ó, significou compreender que a educação especial, como aquela ofertada, não mais de forma apartada. O que significa quando a gente fala apartada? É algo diferente, longe um do outro. Igual antigamente, né? A gente tinha sala dos especiais e sala dos comuns. Hoje não. Hoje é uma sala articulada, que aí eu trabalho juntamente com a EE na sala de aula, com atividades articuladas de acordo com a necessidade de cada aluno. Então, a gente ouve falar essas coisas assim, tipo, de profissionais não qualificados, a gente leva um susto, porque a gente está no século XXI, onde você espirrou, tem uma criança especial do seu lado. Entende? Na sala de aula, você não tem mais um aluno para o turno matutino ou um aluno para o vespertino. São 10, 15 alunos em cada turno. E aí você fala para mim que os professores, os profissionais não estão sendo qualificados? É uma coisa errada. tem que colocar o regulamento. Se eu não vou tentar, só não está fazendo atividade. Sabia? E antigamente, essas crianças que tinham TDAH, problema assim, apanhavam pra caramba. Meu primo não sabia nada, ele tem problema de cabeça. Aquele que eu falei que minha tia tomou remédio para voltar e não voltou. Mas não é por causa por causa do problema dele, porque ele saiu da escola depois, que ele não aprende nada. Pois é. E meu tio deixou o filho não faz tratamento, não faz nada. E não, agora ele tá com 30 anos. E aí, se tivesse deixado essa criança numa escola, talvez ela seria outro jeito, né? Então, graças a Deus, a gente tem agora uma sala articulada. Como a gente queria? Não, né? Mas vamos colocar na balança aí que alguns profissionais, eles levantam, né? Regaçam as mangas e vão atrás. Um exemplo claro é lá na minha sala, né? Que eu comentei, eu acho, na turma de vocês, dizendo assim, a coordenadora falou comigo essa semana, falou assim, essa semana não, semana passada, na sexta-feira. Sexta não foi não. Na sexta. Na quarta-feira. Ele não abraçava, ele não beijava, ele não fazia carinho, ele não ficava na sala de aula. Hoje ele fala, ele compreende o que a gente está falando. Se eu falar assim, se você subir na escada de novo, eu vou te levar para dentro da sala. E ele não sobe mais na escada. Antigamente ele não fazia isso. Entende? Então, quando ela está de parabéns, mas por que eu estou de parabéns? Pelo que você fez pelo aluno, mas não sou eu que tenho que levar esse mérito. Eu estou aqui para ajudar ele. Quem tem que levar o mérito é a professora. Porque ela tem uma didática diferenciada. Aquela articulada que a gente está falando aqui. Aquele método com que eu presto atenção no que ele gosta e transmito isso na atividade. Ele gosta de cavalo, então vamos começar a fazer coisa de cavalo. Mas ela sugere também.
Não, a gente tem uma opinião igual. Então, é tudo mesmo, Sim, mas, tipo assim, na atividade, por exemplo, vamos fazer o quê com ele? Porque ele não escreve, não sabe falar, não sabe escrever, nada, nada, nada. Então, eu fiz a chamada interativa, a qual tem o nome deles, eles se escrevem na frente. O dele, como ele não sabe escrever, eu fiz o nome dele, Luan, para ele passar por cima da canetinha. Ele não passa, mas ele sabe que o L é de Luan. Antigamente não sabia isso. De tanto que a gente forçar ele lembrar, falar o tempo todo. Porque é como se fosse uma criança de 4 anos com a cabeça de 2. Criança de 2 anos também fica falando o tempo todo a mesma coisa. Não mexe aí, vem pra cá, para de mexer aí, vem pra cá, para de mexer aí, sobe aqui, vem pra cá. É a mesma coisa. Entende? Então, a gente tem um método lá diferenciado, com o qual a gente inclui todos de óculos, com deficiência, com baixa visão, com autismo, sem autismo. Entende? A gente inclui todos na mesma roda. Uma atividade, essa atividade não dá para ele escrever, então a gente corta a parte que tem que escrever e bota ele para pintar de giz de cera, de lápis de cor, com tinta, cola papel, faz bolinha. Isso é inclusão. Se ele não consegue fazer de um jeito, de um outro jeito, ele vai tentar fazer. Isso é inclusão, é eu pegar ele e colocar ele no meio da roda. Colocar ele junto no caldeirão, vamos colocar assim, né? E essa sala articulada tem todos os pontos? Não. Essa sala articulada, eu falo assim, que é a minha sala. Que a gente articula para todo mundo. Então, eles estão na sua sala. Não, eles são na minha sala. São 3 meninos que você... Isso. Eu achei que era uma sala no turno. Não. Tem a sala de recursos, né? Mas ela não é lá na escola, lá onde eu trabalho. É na EMF, que eles atendem as crianças especiais, encontram tudo. Entende? Mas, tipo assim, lá não é a mesma coisa, porque lá a professora do AE, ela vai trabalhar o objetivo do menino, né? Da criança que está ali fazendo o processo. Só que ela vai trabalhar através do lúdico, através do não sei o quê. Ela não vai trabalhar igualmente na escola, que é todo mundo junto ali, misturado. Entende? Então, às vezes, a gente está ali ajudando a criança, um especial começa a gritar. Aí, para aqui, vai lá, ver o que está acontecendo. O que você quer? Vamos fazer isso aqui. Aí dá uma pecinha para ele brincar. Aí volta para o menino. Aí daqui a pouco faz alguma coisa. Aí a gente vai lá, é assim. Por quê? A prioridade não é o dito normal, é o especial. Né? Então, por isso que a gente engloba todo mundo junto e todo mundo entra na rotina e todo mundo sabe o que pode e o que não pode. Entende? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém de casa? E aí? Oi, fala. Meu filho é TDAH. Mas, assim, eu acho que deveria ter uma sala para as crianças especiais, porque os professores não dão conta. Também tem isso, Luciana. Só que aí o TDAH, Lu, não entra na educação especial, você acredita? Não entra, mas dizem que se a pessoa recorrer, tem como entrar. Isso que eles estão falando, né? Porque o meu, eu sou chamada 2, 3, 4 vezes por mês. O professor fala que eu não educo meu filho. E já saí da escola várias vezes chorando. Ele é muito inteligente, mas ele não copia nada. Mas a prova ele tira nota boa. Mas ele atrapalha a turma. Mas o que acontece, Luciana? Esse problema aí é complicado, sabe por quê? Porque é como se a criança ela não precisasse de ajuda. E eles precisam, porque eles resolvem esse TDAH aí, né? Com um pequeno remedinho chamado Ritalina. E tem mais um outro. Entende?
Não, não sei, esse eu não conheço, não. Já. Deu R$ 7, Natália. Nossa Senhora. Então, tipo assim, por isso que eles não são incluídos como num grupo de deficiente. Porque você dá um remédio e a criança ela acorda para a vida, entende? Na vida escolar. Entende? Então, por isso que eles não são taxados como deficientes, né? Como, faz parte da fase. Tá bom, Luciana? Então, tá. TDAH, acho que é só Hã? uma parte do cérebro que funciona direito. Não, é aquela pessoa, tipo assim, igual vocês aqui. De uma hora para outra começa a balançar ali, você para e fica aqui, ó. Esquece do que tem que fazer, não lembra o que tem que fazer. Você vai no quadro várias vezes, a gente tinha uma menina assim. Vai no quadro várias vezes para ver onde você parou. Vamos dizer que você está escrevendo o alfabeto. Você parou na letra E, você tem que escrever a letra E. E aí você vai no quadro, um caderno, vê que a letra E, depois a letra F. Entende? Então é mais ou menos assim. A gente. Você desce não, né, Fabiana? Professor, então, acho que eu tenho TDAH. Meu Deus do céu! Olha a gente diagnosticando aqui, ó. Ela que também. E ela tem TDAH, diagnóstico. E tem o TDAH que é desatenção. Uma é hiperativo, São dois. ou pode desenvolver mais hiperatividade ou mais desatenção. E aí a gente perde. Pois é, o desatento é pior. O TDAH, ele tem esse desatento, igual a gente também tem um menino nosso, ele não é laudado. Ele é laudado, mas a gente acha que ele é autista, mas ele está com algo de TDAH. Ele necessita de falar, que é a única atividade, né? Que é o laudado, que é o imperativo. Então, ele necessita mais. Fala, tá bom, meu filho, tem da agoniza. Nossa, uma hora que é assim, professora, todo mundo despreza ela, fala que ela é chata. É por conta de. Aí a minha dói, vou fazer direto pro céu. Como você tem vocês? É por conta de. Ela fala, mas eu vou dizer pra ele, eu subo a frente, vai fora dela. Mas eu não sei tratar as pessoas mal, eu falo, gente, eu vou fazer. Ela fala, É a tal da empatia. Olha, eu não tenho. Porque não tem outro. Aí, às vezes, a pessoa começa a conversar essa cara, eu não chamo isso. Mas aí, se a pessoa falando um pouco, falando, buscar uma pessoa, o povo bota essa pessoa difícil. hoje eu andava no shopping, Tudo bem, precisa. Eu era que ele é meio esquisito. Aí cheguei lá, eu vi que ele era assim mais. Não vi que ele era esquisito, eu vi que ele não começava. mas a cara do rosto dele era normal, ele tinha decidido. Minha nossa, Daniela! Um rosto perfeito, professor. Seria Nada do dinheiro igual a terra. É igual meu tio e meu primo. Se você olhar pra cara dele, você vai ver que ele tem problema. Não precisa nem ter abrir a boca. Olha o jeitinho dele. Você já vai ver que ele tem problema. Não tá dando dinheiro jogando pra ele, tem que ver de ser mais tímido, de ser introvertido. Ele veio da onde? Da Alemanha. O povo da Alemanha ele não é Mas tem muito. Não tem muito assim, por mais que ele seja brasileiro, ele pegou a cultura, porque ele foi para lá muito pequeno, né? Então ele pegou a cultura de lá. E o pessoal da Alemanha não é assim, né? Abraçou, te amo, né? Aquela que ele foi se declarar para a menina, levou um Minha corte. nossa. Aí a filha da fez e levou fora. Vai lá, se declarar. Eu não, Não, tá correndo. Dá uma chance pra ele. Tá. Vai que você faz. Olha, eu Aí, Mas você acredita, professora? Olha que você vê. Olha, Você acredita, professora? Ele tem a cara de um ex meu? Ele é carequinha, usa óculos, barbicha. carequinha, não, Agatha, sai fora. Não. Careca, gente. Mas ele é muito careca. Ele é muito careca.
Mas eu vi que ele nasce, porque eu vi uns pinguinhos assim, ó. É, porque vai nascendo dos lados, né? Quando você ganhar? Acho que contigo. Nossa, ele tem tudo. Ah, professora, tem um anos. Ele ainda vai criar ainda. Eu tenho um medo. Nossa, ele é novo. É novo. A PNE estabelece que o atendimento educacional especializado tem como função identificar. Como que ela vai identificar? Olha, identificar o quê? A necessidade daquela criança. Ó, aquela criança ela pode ter alguma coisa. Então, vamos investigar. Vamos chamar a família aqui para falar como é que ele funciona na escola, na sala de aula. Porque criança na sala de aula é de um jeito, em casa é outro. Então, vamos chamar a família, ó, Agatha, vem aqui e traz isso. Vamos conversar por conta de algumas situações que Bernardo está acontecendo aqui na sala de aula, né? Exemplo, tá? Elaborar, como que eu vou elaborar? Ah, o filho da Agatha tem um autismo, neuroespiritual, mas, né, a gente não sabe. Tem autismo, nível 2, né, de suporte. Então, eu vou fazer o quê? Então, eu vou ver com a professora regente da sala o que ele gosta, o que ele gosta de fazer, o que ele faz bem. Então, aí eu vou sentando com a professora regente da sala e vou traçar uma meta para ele. Eu vou fazer o quê? Eu vou elaborar atividades, elaborar metas para ele conquistar cada meta. Não tem aquele jogo que é um caminho assim, que ele tem que jogar o dado e você vai pulando, é mais ou menos assim a vida de um autista, né? De uma criança deficiente. Você joga o dado. Professora, Oi, professora, fala, Lu. eu acho que a minha internet caiu, não sei o que aconteceu, não consegui te ouvir mais, quer dizer, não vi ninguém. Você Voltou tá me agora. ouvindo? Sim, agora eu tô, voltou agora. Então, show de bola, fica aí. Beleza. Ela deve estar trabalhando. Você está trabalhando, Luciene? Oi? Você está trabalhando? Não, hoje eu não fui, não. Amanhã eu vou fazer faxina. Quem está na roça é a Gnailde. É a outra, essa daí Ah. É a doidinha, a Luciene. Eu não consegui, não. Meu É o- serviço, apareceu um serviço para mim, mas eu não consegui, tô na luta. Aí. O financeiro já mandou já me pagar boleto, falei, ei, meu Deus. Mas já deu tudo certo, graças a Deus, consegui pagar. Amém. Beijo, E aí, estou aqui. ele vai elaborar, né? Vou tirar A do gente vai som. calcular Tchau. que é as metas, e aí ele vai traçando. A cada meta que ela vai jogando, vai traçando na vida daquela criança. Aí ele não conseguiu atingir, então ele volta uma casa, vê o que está acontecendo, vê o outro método e começa um outro método. Ah, não conseguiu atingir, volta e traz outro método e continua, entende? Para a gente chegar no objetivo que é, né, vamos dizer assim, uma alfabetização ou uma outra coisa. Beleza? Organizar recursos. Ah, tá. Então, ele tem uma dificuldade nas cores. Então, eu vou traçar o quê? Eu vou pegar os recursos materiais didáticos, né, pedagógicos, que eu posso trabalhar com ele as cores. E assim, brincar, fazer atividades com cores, com que ele perceba e tenha noção disso. Tá? Incentiva mais se, no meio dessas atividades, vocês poderem, uma premiação, se ele acerta o objetivo, ele ganha, pelo menos no aleatório, ele ganha desenhos para colorir, sim. Tem criança, Agda, que entende isso muito bem, mas tem criança autista que ela não consegue entender. Exemplo, um ano retrasado meu, tudo dele era primeiro. Eu tenho que ser primeiro. Isso foi depois das férias. Por que ele veio com esse doidice de primeiro? Né? Porque os pais dele abriam a porta, ele que tinha que entrar primeiro. Tudo dele era primeiro. Ah, tem que fazer, ele tem que ir primeiro. E aí ele trouxe isso para dentro da sala de aula. E aí ele deixava a gente muito chateado com essa situação, porque ele chamava a família
para conversar, a mãe não caía, porque a mãe é aquela pessoa que, tipo assim, eu tô cansada, eu não tenho tempo, quem resolve é o meu marido. E aí a gente falava com o esposo dela, ele ficava rindo na nossa cara. Eu vou dar um soco na cara dele. E como que ele corrigia ele? Ele só dava uma chinelada. E ele virou para mim, se você quiser, eu vou bater nele, não tem problema não. Aí eu falei, quê? Não, você pode corrigir ele pra gente aí também. Aí, não, pai, a gente não pode bater no seu filho, não. Quando que você vai falar com seu filho? Ele, olha o jeito dele. Ele é autista, inteligentíssimo. Sabia traçar as letras, juntar as letras, tudo certinho. Enquanto as crianças estavam tentando aprender, grupo 5. Enquanto as crianças já estavam tentando aprender a ler, ele já sabia muito tempo. E aí, se ele não entrasse primeiro na sala, se fosse outra criança entrar, enquanto ele não fosse lá na criança, não fizesse assim, ó, ele não sossegava. Ele não batia. Mas enquanto ele não encostasse na pessoa que entrou primeiro do que ele ia lá. Isso aí, para mostrar para ela que não é para ela ter entrado, que ele é primeiro. Então, às vezes, eu bati de frente com ele. Não, você não vai entrar, não. Vai ser a coleguinha. Ele ia até a criança, e eu indo atrás dele, eu cercava a criança, deixava a criança para trás, e ele vinha do meu lado e falei, não, você vai ficar gritando. Meu primo era gravata, quando a gente ia sair com ele na rua, misericórdia, a gente visse um pastor vir na igreja, a gente virava, cara, filho, é gravata, ele queria gravata, fazer isso. Sério? Ele é um apaixonado por gravata. Aí teve um dia que ele chegou lá em casa com a gravata, quase que ele dá sobre um cachorro. Nossa, gente. Legal, tem um vídeo dele, tadinha. Aí quando eu fui caçar ele falou, eu tinha 2 cachorros, eu disse, feliz. Aí ele colocou minhas frutas nos cachorros, como em pretinho de Duque. Eu falei, meu Deus do céu, ele é muito fofinho, assim, mas você tem que ficar de olho, né? Que ele vai botar fogo na casa. E ele fica pulando, né? Ele pula muito também. E ele chora, ele gosta de gravar. É porque acontece, cada autista ele tem um tique, né? E botão, que levou no mercado com ele, ele vê os pessoal assim, ele vai e pega e fica assim, querendo habituar. Ele não cansa, porque ele é bem pequenininho, aí ele fica. Aí eu falei, não, é o botão, ele é especial. Aí o homem veio abaixo, deixa ele habituar. Ele já botou, aí ele vai e botou. Aí todo mundo que ele vê com o botão, gravar, ele quer. Você não faz um negócio assim pra ele, de botão? Não, professora, ele fica assim mesmo. Presta atenção, ele gosta, mas ele gosta. Mas ele quer do todo. Que nem a blusa dele, ele tira, ele desbotou tudo, mas ele vai abotou. Pega um pedaço de pano, coloca a fileira de botão aqui e pega as cargas. Nossa, eu acho que ele vai querer. Se ele faz isso na camisa dele, ele vai gostar. É igual no gravata, gente. Ele ganhou um monte de gravata, porque sempre que o mundo da igreja dá gravata para ele, mas tem que esconder, porque senão ele se envolve, ele mata cachorro, ele mata gato. Aí não adianta nada, não pode deixar. Pode, essas crianças não. Organizar recursos e acessibilidade que elimina as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. Então quer dizer que a acessibilidade é só ter uma roupinha dentro da escola? Não. O banheiro precisa estar adaptado. Igual eu perguntei se o deficiente lá da sala da escola do Bernardo, de Ágata, se ele é cego, né? Se ele tinha a datilografia, que a gente viu, a datilografia que passa do português para o braille. Ele tinha que ter. E ela me respondeu, não, professora, ele tem. A escola tem isso. Porque é preciso ter isso de acessibilidade. É você dar acesso a conteúdo que a criança ela não consegue ir sozinha. Que a família, o recurso, ela não consegue. Entende? Então, o banheiro precisa estar adaptado, precisa estar com corrimão, precisa ter rampa na escola. Como é que a criança vai subir no 3º andar de cadeira de rodas? Ou de elevador ou de rampa. Mas até de rampa não daria para a criança subir. Concorda ou não?
Porque a rampa, ela é assim, a cadeira de roda volta. Precisa que alguém empurre ela. Entende? Isso não é acesso. Eu falei com você na época da votação. Eles tiveram que descer a pessoa onde eu estava, Por causa de um cadeirante. porque eles não tinham. Ela não tem, não. Ela não é uma escola acessível. E se eu fosse uma cadeirante ou se precisasse de uma, né, de uma deficiência física, eu não ia aceitar ser levada até lá em cima. Eu não ia aceitar. Você acha justo? Século XXI, a gente precisar que alguém te leve até a sua sessão no terceiro andar para você voltar. Ué, gente. E é até também um pouco constrangedor, além do fato que isso é carregada, acaba que as outras pessoas não têm empatia, por quê? Vai atrapalhar, vai adiantar. Por quê? A pessoa está lá em cima. Sim. E aí tem que desligar tudo, depois fazer tudo, pegar, ligar tudo para que ela possa voltar, para depois voltar para cima. Aí as pessoas não ficam assim, isso também não tem empatia. Claro que não. E aí, na página 68, a gente vai falar sobre o atendimento suplementar e complementar. O que significa isso, professora? O atendimento suplementar é aquele que visa suplementar a aprendizagem dos alunos com altas habilidades de suplementação por meio de enriquecimento curricular na área em que o estudante apresenta grande interesse. Vamos dizer assim que a dona Fabiana, ela é superdotada, perceba. E aí, dentro da escola, eu vou trabalhar o conteúdo da matéria tradicional? Não. Lá na sala do AE, né, a professora do AE vai trabalhar com ela, suplementar aquilo que ela mais gosta. Que mais, igual fala aqui, o interesse do aluno. Vamos dizer que o interesse da Fabiana é avião. Então, aí, lá no AE, eu vou suplementar aquilo que você mais gosta, mais interesse seu. Você sabe, Leandro, o interesse dos seus filhos? Do seu menino? Desde quando ele decidiu passar a primeira vez, acho que em 2005, ele interessou por programar. Aí, sem saber, né, como estava ali, aí ele fez um cursinho, quando ele estava na oitava série, técnico, e daí hoje ele é programador, viu? E ele gosta de trabalhar em casa, porque ele gosta de ficar muito muito. Para ele ficar muito bem, né? Mas ele tem que ir um dia por semana na empresa que vai quebrando as dificuldades dele, vai gostando. E a minha filha, ela gosta de cores rosa, tudo dela é rosa, gosta de borboleta e gosta de pescoço, apesar dela estar ela de gente. Então, ela escolheu psicologia, trabalha com isso, e trabalha em casa, porque ela não gosta de ficar meio de grupo. Mas ela gosta de atender alguns dias na semana, ela vai no lugar e atende, mas grupo assim para ela é muito desgastante. Então, ela gosta dessa cor. Agora, tudo dessa borboleta, tudo é por fora, e o meu filho é tudo preto e tudo programado. A vida dele é programada. E quando ele era criança, foi calma. Ele gostava muito de carrinho, depois ele foi para dinossauro, depois ele foi para super-herói, e ele só fica ali. Não sai de você conseguir ensinar para ele, se você trouxesse para a vida dele. Não simplesmente nada. Então, na escola que ele estudava, a professora, se ele tivesse AE, ela ia trabalhar isso nele. Na época, não tinha nada. Nem falava do autismo. O autismo era que eu tinha. Era só quem era nível 3, né? Então, eles dois passaram enquanto todo mundo sem saber disso. O que minha filha teve? Foi diagnosticado com síndrome de pânico, com ansiedade, com tudo que você imaginar. Porque ela dava uma filhinha na escola, foi para a ansiedade, aí ela desenvolveu muita dor no corpo, aí ela está tendo fibromialgia. E aí tem 3 anos que atendeu de novo. Porque ela não sabia o que tinha, né? Foi causando. Aí foi dando o quê? Ansiedade. Porque todo mundo estava reparando nela. Ela era diferente. Sim. Então, como ela era diferente, todo mundo reparava nela, às vezes ela chorava e falava por que
eu não sou igual todo mundo. Eu grande questionamento dela, né? O meu filho não tinha problema porque ele ficava longe com dele. Quem gostava dele, ele ficava nem. Ele é até hoje. Não gosta de mim, também não gosta dele. Não gostava de brincar com a galera, aí ninguém tava aí, porque também não atrapalhava. Tava lá no canto dele. Só que hoje ele já se incomoda comigo com a terapia. E aí, na escola, Eu achei legal, porque eu nunca vi psicólogo e aí eu falo, gente, a clínica ela consegue ser o que ela quiser. Não é uma deficiência que vai rotular ela, entende? Ela pode ser o que ela quiser, entende? Então, imagina na sala de aula. Então, a professora já ia trabalhar isso nela, ia suplementar essa característica que ele tem, esse interesse que ele tem do filho dela, né? E o complementar, né? Ele ia complementar alguma coisa, tá? Então, o complementar será para pessoas, né? Com transtorno de aspecto autista, né? Ia trabalhar algo, tipo assim, a complementar aquilo, assim, porque todos os autistas eles têm algo que interessa, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma dificuldade na fala, no interagir, no desenvolvimento dele. Então, ia complementar aquilo. Ele tem uma fala, ele tem a deficiência dele é o alfabeto, ou ele não consegue expressar algumas letras. Então, ela ia complementar na sala do AE isso aí. A falta dele de conhecer o alfabeto, traçar letras e tudo mais. Beleza? E aí, para o estudante com deficiência visual, também ia complementar, né? Porque é imprescindível o uso de sistema Braille, né? A adaptação de materiais de forma que se tornem táteis, né? Para os deficientes intelectuais, é importante focar em comunicação, memória, localização espacial e temporal. Tá? O professor do AE tem como objetivo trabalhar a aprendizagem de conceitos e organização do pensamento do aluno. Para aqueles com deficiência física, o atendimento educacional especializado visa a confecção de materiais para que ele possa, por exemplo, se comunicar com autonomia, como é o caso das pranchas de comunicação alternativa. Então, esse atendimento complementar seria para essas pessoas, tá? O visual, o intelectual e o deficiente físico e o TEA, que é o autista, tá bom? Deixa eu ver mais o que aqui. Organizado dessa forma, o AE não deve se constituir como reforço escolar, uma vez que não é o objetivo do professor na sala de recursos ensinar conteúdos que foram ministrados em classe comum, mas auxiliar a eliminação das barreiras, as quais, lembramos, não estão no aluno, mas no ambiente em que cerca. Então, muitas vezes a pessoa acha que a sala de recurso é uma sala de reforço escolar, e não é. Ela vai complementar ou ela vai suplementar as necessidades daquele aluno, tá? E o AE na educação infantil e integral, né? A gente vê que lá embaixo, o período integral, contudo, também pode ocorrer no ensino fundamental e médio. Para todos os casos, a educação nunca deve ser segregada, né? Separada. Cabe à escola pensar em meios para que o aluno público-alvo da educação especial possa ter seu direito à educação inclusiva garantido. Exemplo, então vamos lá. A criança, agora nós temos um monte de escola de integral, né? Então, como é que funciona essa situação desse menino especial na escola de recursos? Ele vai estudar, vamos dizer assim, que a integral é de 7 horas até umas 4 horas da tarde. Nesse meio tempo, ele tem que ter o momento do AE deles. E quem tem que fazer esse horário?
a professora do AE, juntamente com a direção, né, pedagógica, porque ela precisa traçar metas, ele precisa estar no contraturno. Como é que ele vai estar no contraturno, sendo que o contraturno dele está na escola? Então, tem que ter um momentinho ali, de 1 hora, 1 hora e meia, para que ele vá para essa sala de recursos para suplementar ou complementar a deficiência dele, a necessidade dele. Entendeu? Quando a criança está na escola integral. Tá bom? Professora, é igual meu primo, ele fica na escola pública, da prefeitura, e depois ele vai com a parte ali lá. Uma parte. Uma parte. Ele vai para o hospital? Eu fico... Não, sim, é isso aí mesmo. Quando a pessoa ela não é no integral... Só que aí tem uma menina que fica com ele, porque ele não queria aceitar ele na escola, sem ter uma pessoa. Na escola? Na escola. É isso aí mesmo. Ele precisa... O que ele tem? Ele é autista, creio. Ele é autista. Ah, tá. Então é isso aí mesmo. Então, ele precisa de alguém só para ele. Aí agora ele já sabe falar, depois que ele foi papai, ele desenvolveu bastante. Ele deu o nome, ele chamava de Danone. Aí agora ele já sabe, só que ele me chama de tia, né? Ele me chama de tia, mas ele sabe falar. Mas é isso mesmo. E aí o que acontece? A pai, ela vem fazer isso aí. Ela vem complementar ou suplementar aquela criança. Com ele, ela está complementando. Quando eu saio com ele assim, dá até vontade de chorar, eu fico emocionada, assim, não tem ver a evolução dele. Ele está socialmente, né? Tá bem? Então, isso é legal, porque antigamente nós tínhamos um aluno retrasado, né? Que a mãe, ela aceitava que o filho era assim, mas não aceitava o mesmo emprego. Porque quando ela saía, ela não levava ele, quem ficava com ele era a irmã mais velha. Porque foi a irmã mais velha que pediu o irmão mais velho. Então, tipo, eu vou sair, então você é responsável por ele. E a irmã não saía, não curtia, porque a mulher adolescente não tinha vida. E aí, o que acontece? Quando ela percebeu que realmente o filho dela ela precisava de cuidados, que ela parava aqui não, né? Lá em Serra Sede para fonoaudióloga, que ela viu que ele começou a falar melhor, que ele começou a juntar letrinhas melhores. Então, tipo assim, você viu a evolução dele. Porque antigamente ele ficava fora da sala. Então, como que a criança vai aprender fora da sala? Ela fica dentro da sala. O lugar de criança especial é dentro da sala. Claro que tem a necessidade de sair da sala, está quase dormindo. Tá, não está prestando atenção? Ai, vamos parar com isso, então. Ai. Não, parou. E aí, o que acontece? Ela começou a cair em si que ela precisava de ser conscientizada. E aí, a primeira viagem dele, a gente estava esperando essa viagem. Ele foi para Pernambuco, de carro. Então, quando ela falou assim, a gente vai viajar, a gente ficou toda falando, para onde? Aí ela falou assim, a gente vai para casa da minha família, lá em Pernambuco, eu não acredito. E ele chegou falando que ia viajar. Você vai viajar? Você vai lá para Pernambuco. Você vai ver vovó? Vou ver vovó. Você vai se comportar, né? Vou se comportar. E quando ele voltou, ele ficou quase 15 dias lá. E quando ele voltou, ele chegou, perguntou para ele como é que foi. E ele, no jeito dele de autista, falou que foi legal, que ele fez isso, que ele fez aquilo outro. Eu falei assim, caraca, que beleza. Como a gente gosta de ver quando a família realmente pega a criança e leva junto com eles. Entende? Regaça a manga e vai. Não é fácil. Eu imagino que não deve ser fácil. Nem para você, nem para você. Nem para você que tem sobrinho, parentes, né? Não é fácil. Só quem sabe é que sente. Mas a escola, ela virou um momento de depósito, onde que eu tenho que levar meu filho para lá para me ter pelo menos 4 horas de sossego. E não é assim. A escola e a família ela tem que trabalhar juntas. E meu primo, todo mundo gosta dele. Porque ele desenvolveu tudo e não tem. Ele está muito legal. Tipo assim, ele aprendeu a falar. É a mesma coisa que a Agda perguntou. Ele fica agressivo mais, chorando toda hora. Mas ele toma remédio. Toma 3. Tem que tomar.
Tem tomado. Eles comem, né, professora? Nossa, ele come pra caramba. Meu aluno, se deixar, ele come 5 pratos Nossa, de ele come comida. demais, vai estocar a barriga do menino. Eles não têm, na verdade, eles não têm muita fome. Ele não tem aquele entendimento que eu estou saciado. Eu não preciso comer mais. Enquanto tiver comida, meu aluno era assim no ano passado. Enquanto tivesse prato na bancada, ele fazia aquele escândalo. E ai da gente se a gente não der. Hoje ele come 2 pratos. Ou foi ontem, Gil. Minha tia só sabe mandar foto de João lá no Apai comendo. É Quase isso. todo dia ela manda foto dele. Ontem, hoje ele não foi, porque ele foi para o tratamento que ele faz. E aí, ontem foi macarrão com carne moída, ele comeu 2 pratos. E eu falei assim, aí ele levantou, eu falei, volta, que não está na hora de você levantar, os seus amigos aí estão aí almoçando. E ele ficou sentado, esperando eu trazer mais prato para ele. Eu falei, Luan não vai comer mais, Luan comeu 2 vezes. Mas o Luan precisa ficar sentado para esperar os colegas terminar. E ele ficou. Quando a música tocou, ele levantou e foi. Agora ele vai. Legal, sem pé de acerola. Ai, Ele vai que pra lá, delícia. ele rapela aquele acerola todinha. Delícia, adoro. Então, significa que se a gente não come muito, então se a gente não impede deles, eles não param de comer. Não. Não passa mal. Não? É isso aí. E ele é magrinho, João, tá? Imagina, esse menino está lá desde o grupo 1. Ele está no grupo 4. Ele toma. É isso aí, ainda mais quando não tem medicação. Hoje ele está mais E ele não gordinho. é só Mas autista, por quê? ele é Sem fome. autista, hiperativo, tem Fala TTH. uma coisa, pai. Ele é muito hiperativo. E aí, né, a importância da colaboração, né? Não há receitas, né? Não tem tipo assim, igual eu perguntei para ela como é que foi a reação dela de ter descoberto que o filho dela é autista. Ela falou assim, professora, foi muito tranquilo. Eu falei, não, gente, não é possível, não. Ela falou, mas foi, professora, porque todo mundo do lado de casa já tinha noção que ele tinha alguma coisa, que ele não era normal. Então, tipo assim, não é uma receita para você, não, tem que fazer isso, não. Porque cada criança, ela é de um jeito diferente. É igual Ainda mais especial. Essa forma de comer eu não tenho. Não. Desde pequenininhos. Entende? Então, Na idade dele, vamos supor, pizza, 3, 4 pedaços, eu não dava. ele comia 3, 4. Não, hoje, 16 anos. Não, gente, 3, 4 pedaços. Criança, aquele câmbio com mas era adolescente, Ele come um pedacinho, ele come um pedaço, ainda fora os pedaços pra gente. 3, 4. Se deixar. Pastel, faz 2. Acho que é normal, né? Carlão, ele comia de ansiedade, ele é autista também. Meu outro primo, só que ele era gordo. Aí ele começou a fazer o tratamento dele é lá em Vila Velha, naquele hospital, que vem um monte de gente de fora. Ele começou o evento dele tudo é lá. Ele trabalha fora, tem que ficar levando ele para lá direto. Aí ele faz o controle tudo certinho, um monte de médico. Ele emagreceu pra caramba, professor. Ele esticou, tá grandão, ele tem 13 anos. E ele tá magrinho, só que ele toma remédio com ansiedade, porque a médica dele falou que ele comia muito de ansiedade. Aí agora ele come muito ainda, mas É a tal da gula, né? isso, mas ele dá a ansiedade dele tá controlada, mas ele come pra caramba, que nem domingo eu fui lá pra casa da mãe dele. Aí Beth, minha amiga, que foi tomar café da tarde, trouxe um monte de pão, mentira. As 4 mentiras que estavam lá, nós conversamos, eu acho que essa mentira que ela não tinha aqui. Aí eu falei, mentira. Ele, qual é, coroa? Deu tudo, deixou nós sem mentira. Eu falei, mas 4 mentiras, gente, é pequena. Mentira desse não, era grande, aquela Mas mesmo assim, gente. Não, mas é Não, peraí. mas era aquelas grandes. Ele é grandona assim com você, pequena. Ele tem 2 anos. É pequena. Ela já vai pra cá. Não, Ele gente. levou 4 É desse tamanho aqui? Gente, um pouco. Não, professora, aí ele foi, comeu a mentira, tomou refrigerante, depois foi lá e catou pão.
E ele notícia a gente tivesse. Eu vou lá em casa festa. Eu compro pão, e se comprar 4, 5, fica a semana toda, né? São poucos pouquinhos assim. Porque ele não toma café de manhã. Sério? É, toma lá, quando come alguma coisa. Ai, Não isso aí é bom. Então, pão. Bom? É. Foi. Domingo, tem pão lá. Não comprou o que eu Faz tomada, para não perder o pão. É, se deixar assim. Aí, eu... Mas se colocar um hambúrguer na frente, quando Isso aí. Foi? Foi sábado. Ah, não, gente. Que eu fui, eu trabalho, eu faço isso com minha cunhada, e ele monta lanche, né? Aí ele comeu, isso já era 10 e pouco. Aproveita que se fosse casa de Deus, você comeria. Então, não há receita também para a escola. Tem, professora. Ó, Ju. Aqui foi bom você falar, porque eu não sabia, não. Chegou um autista lá na minha igreja, ele é daquele que levanta, senta, levanta, senta. Aí a gente fez pipoca para eles, ele pegou a vasilha grande e comeu tudo sozinha. O menino que tem, o outro que tem síndrome de TOD, virou para mim e falou, tia, ele comeu tudo. Aí foi bom você me falar que agora eu vou trabalhar isso aí nele. Isso aí, Ju. Isso é a fome, é normal a fome deles. Ah, tá bom então. Vai procurando alguma coisa para trabalhar isso mesmo, porque é isso aí mesmo. Tá? Ó, só para você ter ideia, esse aluno meu. Ele chega, a mãe dele antigamente mandava cuscuz, porque ele é de comida. Ele come biscoito, ele toma todinho, mas não é dependendo do biscoito, ele não come. Tipo, se for recheado, eu acho que ele não come. Mas se você der arroz e feijão para ele de manhã cedo e ovo, ele come um pratão. De manhã cedo, 7 horas da manhã. Então, às vezes, a mãe dele mandava cuscuz com ovo. Não é um cuscuz, é o cuscuz. Que a gente fala, porque ele tinha fome. Ele tinha fome. E ele não come a comida, ele não come o lanche da escola, ele come o almoço. Então, quando dava umas 9h30, ele começava a dar crise. Por quê? Ele estava com fome. Eu estava acostumada. E aí eu tive que botar ele na linha, porque ele teve que aprender que ele não é morar 10 horas. Porque ele via alguém lá fora, ele já queria ir lá fora, já apontava lá para fora. Já para mim. Tipo, me leva lá para fora, porque ele não se abre o Luan. Luan é depois, você tá vendo? É os pequenininhos que estão lá fora. Luan é grande agora, Luan precisa ir com os amigos da sala. E eu fui falando isso todos os dias para ele. Hoje ele vê as crianças indo, ele chora, mas eu falo, não é a sua vez, você tem que esperar. E ele fica ali, aí a gente vai entretendo ele, joga ele pede ele para jogar na lixeira. Então, tipo assim, a mãe dele mandava cuscuz. Hoje ela manda um pacote de biscoito. E aí, até a hora do almoço, ele vai comendo. Aí chega umas 9h30, ele já não quer mais o biscoito, ele quer a comida. Porque ele ouve o barulho do prato, dela pegando os pratos, colocando ali, ele já ouve e já fala assim, tá na minha comida. É, gente. E o cheiro aí. Aham, e a nossa sala é do lado da cozinha. Então, tipo, o barulho do utilizar dos pratos, batendo um no outro, e o cheiro da comida, isso ele já sabe que está na hora de comer. Então, daqui a pouco eu vou comer. Entende? Então, se eu desse dando mais comida para ele, e aí ele ia se acostumando. Só que eu falei com a mãe dele, falei assim, ó, mãe, eu não dou mais 4, 5 pratos para ele mais, eu dou 2. Porque o direito de refeição para todo mundo é 2. Eu falei, mas se você quiser que eu dou mais que 2, ok. Você tem que pensar isso com a diretora, com a pedagoga e tudo mais. Agora, se para você está tudo bem em 2 pratos, ela não pode continuar com os seus 2 pratos. Então, ela viu que o filho dela teve uma mudança, não sei como que é em casa. Mas fruta ele não come, ele come maçã, mas é de vez em quando. Banana ele não gosta, porque é algo não. É bom, professora. A minha irmã, ela tem, na igreja dela,
Eu tenho uma amiga que o filho da amiga dela tem autismo. E ele não come comida. Ele só come besteira, salgadinho. Eles têm isso também, né? A gente está entrando no autismo, você está na matéria, né? Eles são muito seletivos, eles não comem qualquer coisa. Ele não come comida de sal nenhuma. Nenhuma. Nenhuma mesmo. Nem uma verdura. Salgadinho é industrializado ou coxinha? Isso aí É faz porque mal, quando né? eles comem uma vez, aí eles não querem mais comer o que eles comiam antes. Minha colega não pode dar que é arroz, não, é só arroz, batata frita e esse tipo de frango, né? Só isso, de noite, meio-dia de noite, meio-dia de noite, nada de feijão, nada. Então, esse lado, que cada um tem sua alimentação. Uma colega que ela foi dar o tal do salmão. Só que a gente salvar não. Bem feito, né? Podia ter dado sardinha. Você tá doido, né? Não. Então, ela foi louca. Ela foi louca, desculpa, mas ela foi louca. Da salmão, A minha patrona é rica. Ela comprou um pedacinho assim, ó. Eu vejo na embalagem, 80, 60 reais. Pedacinho assim, ó. Então, ele precisa o quê? Não há receita para as escolas nesse sentido, né? A importância da colaboração. Mas sim um pressuposto, sejam quais forem as estratégias, viabilizá-las na prática implica criar uma dinâmica de trabalho colaborativo. O que significa isso? Cada um colaborar com aquilo ali. A escola colaborar com a sala colaborar com outra, colaborar com outras salas, entende? Para que os estabelecimentos de rede de apoio, né? A família, né? No universo escolar, diversas redes de apoio podem ser formadas, envolvendo desde os alunos na sala de aula, passando pelos professores da classe comum, por meio de trabalhos colaborativos com os professores especializados, até a equipe escolar como um todo, contando com seus gestores para impulsionar o processo de inclusão escolar. Então, precisa-se não precisa de uma receita pronta, né? Igual a gente faz de bolo, né? Você tem que saber, você tem que conhecer seus alunos, você tem que saber o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Traçar uma meta para ele, para que ele vai adquirindo conhecimento, né? Desenvolvimento. Lembrando que a aprendizagem cooperativa é aquela que ocorre quando há interação entre aprendizes, né? Isso pode acontecer por meio de tutoria entre pares, trabalho em equipe, pequeno grupo cooperativo, agrupamento por projetos, né? Isso é legal, você fazer projetos e colocar matemática e ciência juntos, porque faz um trabalho só, um projeto só, inclui as duas matérias no projeto só, isso é bem legal. E aí a nossa armadilha, né? Armadilhas comuns, né? Que é aquilo que eu falei, né? O AE não é um reforço escolar ou um atendimento substitutivo, né? Para esclarecer que essas ações remetem ao legado exposto no texto, né? Mas, se por um lado as políticas públicas avançaram, por outro, muitas ações ainda estão pautadas em antigos paradigmas, como dito no início. Como exemplo os profissionais não atualizados, né? Porque, querendo ou não, a educação, ela atualiza todos os dias, né? As inovações, as tecnologias, elas se inovam todos os dias. Então, se você, como profissionais, por exemplo, vocês como auxiliares, mas o professor não gostei muito, pode ter alunos especiais em sua sala, pode ter 2, 3 alunos especiais em sua sala. E você, como auxiliar, tem que fazer a diferença na vida daquela criança. Mas o professor igual passou comigo, profissional que não contava com o meu aluno no chão, porque meu aluno ele não sentava, ele ficava no chão, ele ficava deitado no chão.
E ela nunca contava aos alunos, e ela nunca contou a ele. Ela contava todos os alunos, falava, tem 12, e eu sempre levantava a mão. Não, professora, nós temos 13, o meu aluno está no chão. Porque ela não se referia ao Bernardo como aluno dela. Ela se referia ao aluno como meu aluno, como auxiliar, como cuidadora. Ele era minha propriedade, porque ela não tinha capacidade de fazer uma atividade diferenciada para ele. Então ela achava que ele não era aluno dela. E ela, todas as vezes que a gente chegava perto, ela passava alto e falava assim, menino, pelo amor de Deus. Nossa, professora, né? E eu todas as vezes, é sério isso, gente. Eu entrava na sala de aula e não queria atividade, eu tinha que dar. Aí que fosse eu. Professora, Oi, professora, Paulo. Deus que me perdoe, mas se ainda existisse o Unicórnio, né, lá onde colocava as crianças, talvez ele não estaria passando por sofrimento desse, né, cara? Porque Não. a criança não tem culpa não, né? E todas as vezes que eu entrava na sala de aula, eu falei assim, eu me tiro triste. desse sala, porque eu não era daquela sala, eu era do grupo 5. E aí me colocaram lá porque os meus alunos eram muito bons. Foi bom você ficar lá para proteger ele. Sim. Entende? Então, todas as vezes que ela me entregava a atividade, você vai fazer atividade com ele, eu olhava para a cara dela, tipo assim. E aí eu olhava a atividade e falava, esse aí não consegue fazer, professora. Aí ela, então deixa sem fazer. E aí eu tive que fazer o quê? Ó, diretora, eu cheguei para a diretora, pessoal, diretora, é o seguinte, você sabe como é que a professora é? Ela não vai fazer atividade adaptada para o Bernardo. Eles não tinham a ele, que se tivesse, eu sentava junto com ele, isso não me impede, gente. Por isso que eu falo que, às vezes, eu fazia papel que não era meu, isso não é papel meu. É do professor. O professor tem que traçar metas. Se a gente não tem a ele, ele tem que traçar metas. E aí eu chegava para a diretora e falei assim, olha só, tá difícil. Tá difícil. Então eu preciso de ajuda. Para que eu posso fazer com o Bernardo? Aí a gente sentava e eu traçava algumas metas para ele. Mas ele não traçava nenhuma meta para ele mesmo. Eu levava uma atividade e ele não fazia. Entende? Então, tipo assim, eu tentava com tinta, tentava com lápis, ele não conseguia segurar. Então, tipo assim, eu fiz o papel que era para ser professor. Então, tipo assim, todas as vezes que eu entrava na sala, eu falava, Senhor, me tira dessa sala. E até que o Senhor me ouviu e falou, não, Bernardo vai para outra. A gente descobriu que ele estava sofrendo abusos, né? Por parte do padrasto, fome, porque o menino entrava na escola morrendo de fome, você não podia sair, passar perto dele com alguma coisa na mão, que ele ia atrás de você e querendo aquilo que estava na sua mão. Porque a criança estava com fome. E aí a gente descobriu que ele estava com aquela doença de cachorro. Sarna. Ele estava com sarna, temos de passar para mim, ele ficou pequenininho. Entende? Então, a gente viu a negligência da pedagogia, da família e da escola, porque ela sabia que tinha alguma coisa, porque eu tirava foto e mostrava para ela. Falava, olha aqui, Bernardo, todo dia, eu ia lá perturbar ela, eu ia lá com foto, para ela ver as costas dele. Tinha mãe, a mãe era apaixonada pelo padrasto. E aí ela negligenciava tudo aquilo ali. Por isso está acontecendo tanta coisa, né? Padrasto matando. E aí, teve um dia que ela soltou na minha frente. Ela disse, não posso fazer nada por ele. Porque se eu fizer alguma coisa, vai vir para o meu lado. Porque que vá para o seu lado, vá para o meu. Nós temos prova. Você está vendo que as costas dele estão machucadas, está em roxo. Isso é negligência. Eu falei com a diretora, mas Viviane, você fez porque ela precisava acordar. E alguém denunciou a mãe dele. E aí, o conselho tutelar bateu na porta da escola. O que está acontecendo com o Bernardo? Bernardo está acontecendo isso. Ele está cansado. E aí, no outro dia que eu estava de atestado, apareceu lá na escola o conselho tutelar. E aí, eles tiraram o Bernardo da mãe e levaram para a avó. Um mês depois, o Bernardo entrou para a escola. Outra criança gordinha, comendo pão, tomando leite. O que é uma criança precisava? E aí, só que ele não queria ficar mais lá na escola. Por quê?
o ambiente que ele ficava não era bom para ele, porque a professora não dava atenção. A única pessoa que dava atenção era eu. E eu fazia alguma diferença na vida dele? Não. E hoje o Bernardo ele não estuda mais lá na escola, porque ele infelizmente, assim, devolveram ele para a mãe. E aí eu não sei onde anda Bernardo. Até hoje eu tenho as fotos dele no meu trabalho no meu celular. Que Deus proteja ele, tá? Sim. Entende? Então, tipo assim, a gente tem muito mais coisa, né, gente? Mas é isso, né? A gente tem que ficar de olho. Vocês irão para o ambiente escolar, a escola não será fácil. Profissionais, vai ter profissionais qualificados e não qualificados. Queremos saber mais, querer ajudar mais, e vai ter profissionais que não vão querer ajudar. Eliane é uma que ela passa por uma escola difícil, onde você não pode abraçar uma criança. Como, gente? Como que você trabalha num ambiente assim, que você não pode dar carinho na pele de uma criança que precisa? Entende? Principalmente nossos meninos especiais, que estão ali precisando de uma atenção, que às vezes os pais não têm, não dá. Entende? Então, isso é complicado. A escola está numa situação complicada. A gente tem que se virar em 1000 por conta daquela criança, né? Das crianças. É doído. Dói em todas as vezes. Na escola. Porque, às vezes, a escola vê, mas é igual no meu bairro. Às vezes, a gente quer fazer alguma coisa, a gente está disposto a fazer alguma coisa, fazer mudança, fazer melhor a vida daquela criança, mas é igual você falou. A mãe, ela negligenciava. E, infelizmente, assim, não é muito comum, mas tem muitas mães que trocam seus filhos por marido, e que não respeitam seus filhos. E é importante o papel da escola. É claro que se é igual eu falo na escola do Bernardo, os bons pais e os bons professores e uma boa escola é como um casamento, a gente tem que ter as mãos dadas. Porque um não faz mais que o outro, se não tiver os dois juntos, a gente não consegue uma boa educação para a gente. É importantíssimo a gente ver, porque a criança ela dá sinal, ela muda de comportamento. E assim, dar um exemplo muito rápido, assim, eu fui uma dessas crianças, onde o professor, ele viu, eu sempre fui uma criança muito boazinha, mas eu mudei de comportamento. Por mais que meu pai, ele sempre foi um pai muito presente, sempre esteve presente na minha vida. Ele sempre foi um pai presente na minha vida, mas ele tinha que colocar comida na mesa. E aí ele não percebeu quando eu fui a criança que foi violentada. E a escola, junto com meu pai, o papel da escola foi fundamental. E aí eles entraram em contato com meu pai, onde eu pude falar com meu pai, porque eu tinha medo. Porque quando isso acontece, a primeira pessoa que eles vão ameaçar são os pais da gente. E a gente, como criança, a gente fica com isso. A gente não quer que, por mais que, não estou falando assim, mas igual o caso da mãe do Bernardo, por mais que ela seja uma pessoa ruim, se você contar, eu vou matar a sua mãe. A gente fica com isso. Sim. E é muito importante a gente fazer a diferença na vida dessas crianças, porque, igual ela falou, o mundo, a sociedade, a gente tem medo, porque a gente tem filho, a sociedade está cada vez mais desumana, mais sem amor, mais sem empatia. Pais matando filhos, filhos matando pais, irmãos matando irmãos. E a gente tem que fazer a diferença, a gente tem que trazer mudança e melhoria para essas crianças, porque se a gente não ver a diferença, eles vão ver assim, não vale a pena viver. E é por isso que tem muitos suicídios entre crianças e adolescentes. Por conta disso, porque eu não encontro carinho de um lado e também não vai encontrar o carinho de outro. Eu falo, como que numa escola você não pode abraçar? Eu amo abraçar. Amo abraçar. Então, como você vai falar assim, você não pode abraçar? Se eu ver aquela criança que ela está precisando de um carinho, que ela está precisando de ajuda, eu vou abraçar. Então, eu sou assim. E é isso. Eu gosto de abraçar e eu estou chorando. Meu problema é que eu não consigo aguentar. Fica chorando. Você é chorona. É chorona. Até
Até terça-feira que vem, tá? Se Deus quiser. Obrigado por ter vindo, aparecido vocês aqui. Boa Tá? noite. Agora os meninos da aula sal tem que vir, né, pra gente conhecer ela. Tchau. É verdade. Tchau, Agatha. Tchau, professora. Tá, vão com Deus. Hoje eu vou jantar. Que eu tô com Tchau, professor. Tchau, Rosé. Tchau, todo mundo. Tchau, amor. Vai com Deus. Amém. Como desliga esse trem? Mas desliga esse trem. Como desliga esse trem? Tchau, meu amor. Vai com Deus. Saiu da tela, mas não desligou. Ô, minha filha, como que você está ansiosa, está triste de comer, depois come isso aqui. E vai comendo, vai comendo, vai comendo. Onde faz Que é isso? Saiu. Agora ela conseguiu sair, olha lá. Aí nada. Ah, é você, Simone. É minha filha, está devorando tudo. Aqui, eu vou sair aqui, eu acho que você consegue ir, tá? Tá. Tchau. Aí, saiu.